estudo, né? Vamos para a pergunta 136 hoje. Mas vamos começar com nossa oração, nos conectar com o divino. Pois Espírito presente aqui. Nesse momento, solicito a presença de vocês para que vocês possam me ajudar, me auxiliar nesse estudo, nessas explicações que vai ser dado hoje, para que nós possamos, Senhor, passar a verdade para os nossos irmãos, tanto desencarnados como os desencarnados. Obrigado por essa oportunidade e damos por início o nosso estudo. Que assim seja e assim é. Então, gente, a 136, ela pergunta assim: a alma independe do princípio vital? A pergunta é o seguinte: a alma independe do princípio vital? Ele responde: o corpo não é mais do que envoltório. Repetimos-lhe constantemente. Então, para que serve o princípio vital? Lembra quando eu falei? O princípio vital serve para dar movimento à matéria. O que é matéria? O corpo é matéria. Então, esse princípio vital, ele não está associado somente ao espírito. Não, esse princípio vital está associado à matéria. Então, o espírito independe desse princípio vital. Porque esse princípio vital é do fluido cósmico universal material. O princípio vital espiritual está com o espírito. Então, há uma diferença entre o princípio vital material e o princípio vital espiritual. Os fluidos têm o material e o espiritual. Então, o corpo, ele necessita do princípio vital, mas o espírito não. Então, ele não tem nada a ver com a matéria. O corpo serve sim para que o espírito se conecte a ele e possa vivenciar a sua vida aqui na matéria. Mas se o corpo acabar, o espírito continua. Ok? Aí tem ainda na letra A: pode o corpo existir sem alma? Aí ele responde assim: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe o laço que prende a alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica, né? Então, olha só. O corpo pode existir sem alma. A alma que ele fala espírito, tá? Como ele está encarnado, então ele chama de alma. Então, vamos botar assim: alma e espírito é a mesma coisa. Só que as palavras aqui que, né? Então vamos lá. Então, o corpo pode existir sem a alma, mas a alma não pode existir do corpo, sem o corpo. Porque o espírito precisa dessa matéria para estar aqui. Precisa, né? Mas agora, o corpo para estar aqui não precisa da matéria. Porque as pessoas falam assim: então quer dizer que a pessoa, quando está em coma, existe um espírito ali? Sim. Por quê? Porque o estado de coma ainda há vida. Ainda tem vida naquele corpo. Então, o espírito ainda está conectado a ele. Agora, quando há uma morte cerebral, aí não. Mas como assim? Ué,
Quando se tem morte cerebral, não se tem mais vida ali não, gente. A gente precisa entender que coma é diferente de morte cerebral, né? Pode alguém voltar de uma morte cerebral? Olha, eu sinceramente desconheço, né? Mas se voltar é porque não houve a morte cerebral, não. Porque quando cessa ali a vida orgânica, né? Coração não funciona mais, rim não funciona mais, né? Os pulmões não funcionam mais, não funciona mais nada, né? Às vezes só está ativo o cérebro, né? Para eles voltarem, né? Só se tiver, que a gente chamaria de milagre, mas nós espíritos entendemos que não é milagre. Só se a espiritualidade, de alguma forma, lá no plano espiritual, pegou o duplo etéreo da pessoa, trocou todos os órgãos e botou os órgãos novos, que pode ser feito isso. Se eles tiverem intenção, isso pode ser feito. Agora, se cessar a vida orgânica, não tem como o espírito estar conectado ali. Então, é muito complexo, tá? Não é simples, né? Precisa de muitos estudos. Eu estou aqui dando como é que se diz? Dando aqui um estudo para que vocês possam compreender e entender o melhor possível, né? Mas agora, a vida orgânica que ele fala aqui é o coração funcionando, é o rim funcionando, pulmão, cérebro, tudo funcionando, né? Isso é uma vida orgânica, então tem que ter um espírito. Agora, se não está funcionando no rins, não está funcionando o pulmão, não está funcionando o fígado, não está funcionando nada, só está o cérebro funcionando, ele não tem necessidade do espírito estar conectado ali, ok? Ainda na letra B, ele pergunta assim: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Mais uma vez eu repito, alma e espírito é a mesma coisa, tá? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo que quiser, exceto o homem. É o que eu estou explicando. Tudo, acabou tudo, não funciona nada. Ali é um bolo de carne que está ali. Às vezes a pessoa só tem só o coração funcionando, até morte cerebral já teve, né? Muitas vezes as pessoas param tudo, né? Fica só esperando o quê? O cérebro parar. Então, às vezes está ali a pessoa ali, só que muitos ainda na esperança de ver o seu ente querido viver, o médico às vezes fala, ó, já parou tudo, só falta o cérebro agora, né? Morte cerebral. Aí pede para se desligar os aparelhos, muita gente não deixa, né? Que também está correto, né? Porque deixa lá. Mas os hospitais, por causa de custos, isso aqui, ó, dinheiro, eles mesmo às vezes vão lá e desligam e falam que a pessoa não aguentou e morreu, porque aquilo ali é um custo para os hospitais, para os governos, e eles não estão preocupados com sua vida não, eles estão preocupados com o seu bolso. Quer saber se você tem condições de pagar. Se você tiver condições de pagar, eles te mantêm lá, morto lá, sem vida, sem nada, quanto tempo for necessário, através de aparelho, né? E o espírito nem mais ali está, mas você no seu sofrimento, na sua esperança daquele ser voltar, vai gastando dinheiro, daqui a pouco vocês estão na miséria e não sabem. Então, é muito complexo isso. Olha só, eu volto a dizer, estado de coma é diferente de morte e falência de todos os órgãos, esperando só a morte cerebral. É diferente. Então, quando está no estado de coma, sim, tem que ter esperança, porque o espírito ainda está conectado ali. Agora, se não está funcionando todos os órgãos, infelizmente, já se foi, gente. Ok? Na 137 pergunta assim: um espírito pode encarnar um tempo em dois corpos diferentes? Ele responde: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos, né? Então, olha só, o espírito não pode animar dois seres, não pode. Ele não pode animar Rebel e uma outra pessoa, não. Eu sou uma única consciência e a outra pessoa é outra consciência. Então, eu sou um espírito e a outra pessoa é um espírito. Ah, mas eles parecem tão iguais. Fala assim, isso aí, meu amigo,
vamos dizer assim, é a lei da atração, é a lei dele estar no mesmo movimento, né? Porque tem pessoas que pregam a mesma coisa, né? Sabe a mesma coisa e parece que um está falando com a voz do outro, né? Mas não, o espírito é indivisível, tá? O espírito não se divide, né? Então, ficamos aqui na 138, espero que vocês compreendam que um corpo não pode ser habitado, né, por um espírito, se esse corpo já não existir mais vida orgânica, né, porque o corpo e o espírito independem, princípio vital só ele anima somente a matéria, então só anima o corpo, não anima o espírito é outro tipo de fluido, tá? Então o espírito é outro energia, só que independe, tá? Independe. Por exemplo, se acabar o planeta Terra, não acaba o planeta, não acaba o mundo espiritual. Acaba esse mundo aqui corpóreo, mas o mundo espiritual não, por causa de quê? Porque eles são independentes. Só que o espírito, para estar aqui, precisa da matéria. Ok? Então vamos fazer nossa oração, agradecer por essas perguntas, por esse estudo, ok? Bom de espírito presente aqui. Agradecido por mais uma vez esse estudo. Agradecido por estar aqui aprendendo. Poder colocar também em prática aquilo que eu adquiri de conhecimento. Sei que é um pouco, é pequeno esse conhecimento, mas eu estou conseguindo ajudar algumas pessoas, ajudar principalmente esses nossos irmãos desencarnados que aqui vêm, para que eles compreendam e estudem comigo, conosco, né? Com a espiritualidade que está aqui. Muito agradecido por ser instrumento da espiritualidade. E sendo assim, damos como término o estudo de hoje. Que assim seja, assim é.